Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira roda de conversa do Setembro Amarelo. É um prazer, uma satisfação enorme tê-los aqui. Os convidados de hoje para a roda de conversa, o Fernando, a Paulette. Na intimidade, eu vou chamar vocês dois só assim, Fernando e Paulette. E a todos que estão nesse momento nos prestigiando, seja de uma forma síncrona ou a posteriori assíncrona. Todos os colegas, os alunos e a comunidade que acompanha não só as atividades desse projeto, mas de uma forma muito fã de carteirinha das atividades que a gente vem desenvolvendo nos últimos tempos pela RAS e outros diferentes projetos. O tema de hoje, então, dentro dessas atividades do Setembro Amarelo, é finitudes, ciclos, e a palavra ela deve circular, é para ser circulada. A gente vai começar com a Paulette, depois a gente passa a palavra para o Fernando, e a partir disso, eu espero que todos interajam. Cada um da sua forma pode interagir, pedir a palavra no chat, mãozinha levantada, abrir câmera, áudio, e que a gente se sinta acolhido, abraçado e sinta que vale a pena viver sim. Paulette, Fernando, duas grandes perguntas iniciais. Primeiro, quem é Paulette? Quem é Fernando? E depois, o que vocês entendem ou interpretam ou enxergam a partir de finitude e ciclo. O que é finitude e ciclo para vocês? E fiquem bem à vontade. Paulette, pode iniciar. Essa pergunta, quem é você, ela já desarma, né, os espíritos, porque você, em poucos minutos, falar quem é você, nossa, eu acho que eu já fui tanta coisa. Eu já fui dona de bar, eu já fui corretora de imóveis, eu fui mulher de músico, eu sou mãe de 5 filhos, avó de 2 netos. Já estudei, comecei a estudar arquitetura, mas eu queria mesmo me formar em psicologia. Então, eu sou psicóloga, já fui psicóloga da Polícia Militar, trabalhei no colégio da polícia, e hoje eu trabalho no IFAL São Miguel e no CIAS, quer dizer, eu trabalho com os alunos e com os servidores. E faço mestrado, o ProfEPT, falando sobre gênero, sobre ser mulher no IFAL, nos cursos técnicos. Essa é a minha empreitada. Primeiro no campus, eu conheci, bom, Diego, que é meu colega, mas eu conheci o Leonardo, que me chamou para... Não, a gente, na verdade, fez parte de uma palestra, acho que em setembro do ano passado, né, Léo? A gente precisava estar com um bolinho de uma vela aqui, viu? E a gente se encontrou e deu samba. E aí eu conheci o Adair. Bom, depois, no decorrer da palestra, se vocês quiserem perguntar alguma coisa mais para mim, sobre mim, eu respondo. Mas quando o Odair falou em ciclos, né, e como ele fechou algumas etapas da vida dele, eu lembrei de um texto pequeno de Fernando Pessoa, a conferir, né, se é de Fernando Pessoa, que na internet tem muita coisa que às vezes botam nome e não é. Mas eu gostei, que é assim, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia, e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Já que o Odaí está no diapasão da provocação, eu já fiz uma também.
A gente está falando em ciclo, finitude, eu estou falando em abandono de etapas, né? Em mudar ciclos. Gente, falando, eu fui a uma missa hoje de sétimo dia e o padre disse: a gente não vai falar de morte aqui, a gente vai falar de vida. Então, é disso que eu queria falar também aqui. A gente está falando de Setembro Amarelo, mas eu quero falar de vida. E por que, que viver é importante? Por que, que viver é um projeto interessante? A gente não pode, não deve julgar uma pessoa que está tendo um processo de depressão, de ideação suicida. Longe de nós esse comportamento, né? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. O que, que a gente faz quando a gente tem um amigo, uma pessoa próxima que está precisando desabafar com a gente e que fala assim: ah, eu não queria mais estar aqui. Como o rapaz falou para o Odaí, aquele que a mulher morreu por suicídio, que ele falou: o próximo sou eu. Às vezes você ouve isso de um amigo, de um colega, e é um susto, né? É um baque no coração que dá na gente. Então, na verdade, minhas primeiras palavras eram assim: agradeço a oportunidade de falar a vocês. Mas eu já falei um monte de coisa, e essa, na verdade, é a mais importante. Eu agradeço ter sido convidada e estar aqui, nesse lugar de fala, né? Falando com vocês sobre sobre experiências e ideias, e vamos trocar experiências. Na verdade, eu acho que toda palestra, para ser interessante, ela tem que ser interativa. Então, se eu ficar aqui falando um monte de coisas e não tiver nada a ver com o que vocês estão querendo ouvir, não vou estar fazendo nada, né? Então, vamos trocar ideias aqui. Então, provavelmente o Odaí lembrou de mim, ou alguém falou para ele que eu, na época pré-pandemia, eu fiz muitas palestras no IFAL, como servidora e como voluntária do CVV. Eu entrei no CVV em 2017 e, no momento, eu estou afastada por conta do mestrado. Então, como é que surgiu esse mês Setembro Amarelo? Um pastor soube de uma menina de 13 anos que tinha morrido por suicídio porque ela menstruou e ela não tinha diálogo nenhum com a mãe dela, então ela sangrou e ela achou que estava doente, que ia morrer, então ela realmente morreu, porque ela disse: bom, já que eu vou morrer, eu vou apressar isso aí, porque eu estou doente, eu estou sangrando, eu não sei o que é isso. Então, aí ele disse: não, as pessoas precisam ter alguém para conversar, né? Alguém para trocar problemas, para trocar necessidades. E aí ele botou um anúncio no jornal dizendo que estaria disponível, e ele morava na Inglaterra, e aí no mesmo dia veio uma pessoa do continente, né, da França, para falar com ele, viajou para falar com ele porque estava sozinho e precisava conversar. Então, daí surgiu o CVV, né? É um telefone que você pode ligar a qualquer hora do dia, da noite, feriado, que ele está lá para te ouvir. Sempre tem um voluntário, uma voluntária para te escutar. Então, as datas comemorativas, os meses comemorativos, né? Agora é o Setembro Amarelo, mês que vem é Outubro Rosa. Então, elas servem para lembrar a gente da temática, que são temáticas importantes, mas elas não devem limitar esse assunto a essa época. Então, em setembro, a gente fala em prevenção do suicídio, mas aí a gente não vai falar nem em agosto, nem em outubro, nem em maio, nem em abril. Não, a gente vai falar todo dia, porque isso é importante. Aí eu lembrei de uma história que me contaram há pouco tempo. Eu estou atendendo uma assistente de alunos e ela disse que o pior mês para ela era setembro, porque os alunos, os que tinham algum problema assim com a temática do suicídio, se escondiam, não queriam ir para a palestra. E ela tinha, o trabalho dela faz com que ela tenha que levar os alunos para as palestras, porque eles são dispensados de aula para poder ir para a palestra. Isso quando era presencial, viu, gente? Agora as palestras são voluntárias, né? Mas quando tinha que interromper a aula para fazer a palestra, então os alunos eram obrigados a ir. Então era assim, um trabalho duro para ela.
E eles sofriam, porque eles não queriam. Por favor, tia, não me leve para lá, não quero ouvir falar nisso. E uns se trancavam no banheiro, ficavam tremendo, chorando. E eu fiquei bem impactada de ouvir isso. Então, agora me fez pensar assim, que as palestras obrigadas são um saco, né? Que os alunos têm uma aula interrompida para ir para uma palestra que eles não querem ir. Mas, enfim, às vezes a gente não quer ir quando vai e gosta, né? Então, um jovem Mike de 17 anos que se suicidou. O Setembro Amarelo. O amarelo é por causa da história do Mike. Isso. E aí a família entregava os lacinhos, né? Como hoje a gente lembra do Setembro Amarelo, né? Eu falei da história da menina, que foi como surgiu o CVV, não o Setembro Amarelo. Então, o Odair falou desse esposo da moça que morreu por suicídio, e aí eu lembrei que eles são chamados, a família, os amigos, são os sobreviventes. Então, para cada pessoa que morre por suicídio, a gente tem pelo menos 5 sobreviventes. Tem a família, tem os amigos, tem o cônjuge, ou se for casado, ou, enfim, irmão, amigo-irmão, que às vezes é mais irmão do que os irmãos. Então, esses sobreviventes, eles têm que ter muita atenção com eles também, porque o sofrimento é muito grande. E tem muita gente que sente culpa. O que eu podia ter feito, né? O que eu não deixei de ver, qual o meu comportamento que poderia ter evitado. Mas isso é que nem quando morre uma pessoa que a gente gosta muito, a gente fica pensando, poxa, eu devia ter convivido mais com ela, meu pai morreu, eu devia ter falado aquilo, não falei. Então, esse sentimento de culpa do não vivido, ele é muito presente em qualquer afastamento, né? Em qualquer morte de uma pessoa próxima. Então, o que a gente pode fazer quando alguém chega para a gente e diz que está precisando de ajuda, que está pensando em tirar a própria vida? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, às vezes, eu estava fazendo uma palestra, alguém chegava no final, me chamava num canto e dizia, olha, eu tenho um amigo que está me falando isso, eu não sei o que dizer para ele. Então, o que a gente fala? Você mostra que você se importa, você fala menos e ouve mais, se coloca à disposição, diz, pode me ligar a hora que você quiser, põe a mão no ombro, né? Abraça. Agora a gente está com medo de abraçar, né? Isso é uma coisa muito triste da pandemia. Mas fica junto emocionalmente dessa pessoa, que se ela lhe procurou é porque você é importante para ela. Então, não tenha medo de se aproximar, né? E cuidado da pessoa, o afeto, são formas de você demonstrar para ela que você está presente e que ela pode contar com você. Que você tem uma atenção recíproca, né? Ela procurou você porque achou que você tinha alguma coisa para dar a ela e ela estava precisando. Então, você foi escolhida como uma pessoa receptiva. Então, se você quiser ser, né? Se você gostar dessa pessoa que ele procurou, você se coloca disponível, diz para ela que você está presente, seja calmo, seja aberto, ouça, né? A gente pode... tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. A gente pode escutar mais do que falar, porque falar, dar conselho, julgar, isso tudo a gente deixa lá na gaveta. A gente vai só escutar e ser disponível. Você pode perguntar assim, eu posso te ajudar de alguma forma? O que eu posso fazer por você? O que você pensou que a gente pode... Vamos conversar, eu estou aqui. Então, ouça atentamente. Você coloca, né? Estou aqui para te ouvir, então realmente ouça. Ouça, abra, né? Abra seus canais, abra seus ouvidos e ouça aquela pessoa que lhe procurou. Isso vale não só para as pessoas que estão em depressão, não só para as pessoas que estão com ideação suicida, mas vale para todos os amigos, né? Muitas vezes a gente está precisando conversar e tem um amigo preferencial que a gente manda uma mensagem assim, pode me escutar agora?
agora eu estou numa reunião, mas quando acabar eu ligo para você. E aí a gente derrama a alma com aquela pessoa. Então, que bom que você foi escolhido para ser esse receptáculo da alma de alguém, né? Então, já falei para não julgar, não menosprezar os sentimentos, dizer que bobagem isso que você está pensando, que coisa horrível. Não, muda esse pensamento. Não, valorize aquilo. Mesmo que a pessoa diga, não, eu não quero mais viver, você vai dizer, eu estou entendendo o que você está me dizendo, eu estou entendendo que você está triste, mas eu estou aqui com você, eu estou aqui te escutando. Vamos ver o que a gente pode fazer, o que vai lhe trazer algum alívio, o que você está sentindo, bota para fora isso, porque às vezes é um sentimento ruim, é como uma coisa que está azedando dentro da gente, a gente tem que realmente botar para fora, né? Como quando a gente põe uma comida que não está boa, não está fazendo bem, então ela sai de você e você fica melhor. Então, a pessoa, quando desabafa e se sente compreendida, realmente é um alívio muito grande. O Vitor está dizendo que quando eu sinto que alguém está mal, eu digo que ela vai se sentir bem e me contar o que está acontecendo. Vitor, a gente se coloca disponível. Às vezes a pessoa não quer falar também muito, mas quer que alguém esteja do lado. A gente tem, às vezes, medo do silêncio, né? Mas o silêncio é acolhimento também. Então, eu vou ficar aqui com você até você dizer que não quer mais. Né? Eu estou aqui. Se quiser conversar, conversa. Se quiser ouvir música, a gente ouve. Eu estou aqui para a gente fazer o que você quiser. E aí a pessoa, se tem aquela coisa presa dentro de si, ela pode querer falar e aí você está lá para escutar. Agora, não tenha medo de perguntar. Às vezes a pessoa diz, não, eu estou pensando em morrer. E você diz, não, nem fale isso que eu não quero escutar. Escute, né? Porque se ela está falando, é porque ela ainda está, né? Não é uma decisão tomada, ela não está na beira na beira do precipício para se jogar. Ela está falando que, né, que ela está sentindo. Então, o fato de falar quer dizer que existe margem para ela elaborar isso de outras formas. Né? Então, se realmente ela disser, não, eu quero morrer, eu já planejei, eu já comprei chumbinho, ou sei lá, eu já inventei alguma coisa, você tenta proteger, você aí diz, não, olha, desculpa, mas eu não vou deixar você com isso, eu vou avisar alguém, você, tá, vamos fazer alguma coisa, vamos me ligue qualquer hora, tire do alcance o que ela puder usar contra ela mesma, né? Se ela tiver, sei lá, pensando em alguma coisa, algum remédio, algum objeto, você tenta que alguém observe, né? Realmente se essa ideia for uma coisa concreta. Se não for concreta, você está lá para elaborar com ela esse discurso, essa ideia que ela está tendo, mas que não foi ainda, não partiu para o plano, né, de ação. Então, dê telefones para essa pessoa que ela pode usar no momento de crise, o seu, né? Ela vai ligar em algum momento. O telefone do CVV é 188, se vocês não têm, né? É um telefone bem fácil. Você deixa dos amigos, da família, dos profissionais, que ela pode, né, entrar em contato, para ela se sentir apoiada. Ela tem que se sentir apoiada. Então, você, com essa atitude, você cria uma rede de apoio. E você pensa em, né? Procura as pessoas que trabalham com você, seus professores, então pensa quais pessoas, quais profissionais poderiam participar desse processo junto com você. Não fique sozinho também, né? Segurando essa onda. Procure se cercar de gente empática, de gente legal, que vai dar você não vai estar rompendo a confiança dessa pessoa, você vai tentar ajudá-la da melhor forma. Então, oriente também que ela pode procurar ajuda profissional, ou no psicólogo do IFAL, ou no psicólogo da rede pública, ou, enfim, tem ajuda profissional, tem psicólogo, tem psiquiatra que
vai dar um apoio, e se for medicamentosa a saída, ela também vai tomar um remédio. A depressão não se cura só com psicoterapia, muitas vezes se precisa de um auxílio de remédio. Então, a depressão é uma doença, né? E se ela tiver resistência, essa pessoa, você pode dizer, não, eu vou com você na primeira consulta, eu vou junto com você. Então, dessa forma, você encoraja ela a vencer esse medo de começar um processo terapêutico, né? Então, tudo isso que a gente está falando se resume nessa frase, né, que é falar é a melhor solução, né? Então, você sendo empático e ouvindo essa pessoa falar, ela vai dizer o que é melhor para ela. Não é você que vai dizer, que vai ditar qual é o caminho. Quando a gente fala, a gente elabora a nossa própria ideia e chega a um caminho melhor. Então, falar é que é o caminho de você, da própria pessoa, construir esse seu trajeto dentro da tristeza, do luto, da depressão, enfim, da melancolia. Qualquer caminho que você esteja traçando, você pode estar no fundo do poço, mas tem uma luzinha em algum lugar, e quando você se coloca a caminhar, né, dentro dessa dor, dessa tristeza, você começa a falar, isso é o princípio de um processo terapêutico. Então, você está sendo, nessa hora, terapêutico, você está sendo um remédio para essa pessoa, para auxiliar nesse caminho de dor, porque a depressão é dor, então a depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus, depressão não é falta do que fazer, precisa de um lavado de roupa. Tem muita teoria que realmente vamos fazer um bolinho delas e jogar no lixo, né? Depressão é uma doença e deve ser respeitada enquanto tal. Se a pessoa tem uma apendicite, você não diz, isso é coisa da sua cabeça, isso aí, mude seu pensamento. Depressão é uma doença no cérebro, né? Uma doença mental, mas doença física é real, doença mental também. Então, não tenhamos preconceito com os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras. Não, a depressão não é moda, depressão é doença, depressão não é fraqueza, não é, enfim, não é uma bobagem, não é, falta de, como eu vou dizer, falta de Deus, já falei, mas não é falta de coragem pessoal ou de personalidade, enfim, tem muita gente que gosta de botar rótulo nas coisas, mas esses rótulos, vamos combinar, né? Não serve para coisa nenhuma, só para deixar a pessoa deprimida mais triste. Então, isso é o que eu tinha para falar. Como abertura, vamos escutar Fernando e vamos conversar. Eu estou aqui aberta para qualquer pergunta, qualquer comentário, vamos trocar ideias, tá bom? Eu fico por aqui, então. Tem uma grande pergunta a ser feita, que eu não fiz no início. Quem está aqui é o Fernando ou é o Iker? Bom, acho que você vai ter que responder, então, primeiro, Fernando, quem é Fernando e quem é Iker. E há uma fronteira entre os dois ou não há uma fronteira entre os dois? Acho que tá. Eu não consigo responder nem a primeira pergunta que você fez para eu me definir, para eu dizer quem eu sou, então você já está complicando ainda mais minha vida. Na verdade, eu acho que quem está aqui hoje é o Fernando, porque esse tema, na verdade, eu preciso falar, né? Não é o Iker. Nessa minha experiência com essas duas personalidades, talvez, né? Uma mais literária e a outra mais física, mais humana mesmo, eu consigo dizer que o Iker é a minha terapia. Não faz pouco tempo que eu tenho lidado com a depressão. Na verdade, faz mais de 10 anos já que eu convivo com isso. E apesar de não ter feito nenhum tipo de visita a um psicólogo, né, eu sinto que eu tenho
vou colocar como um problema, mas não quero encará-lo como um problema, né? Mas talvez hoje aqui seja o Fernando e talvez isso seja o mais importante. Com relação a me definir, eu não consigo dizer muito sobre mim, assim como a Paulette fez, porque eu não tenho, né, um currículo tão grande assim, tão vasto. E o máximo que eu consegui fazer foi escrever os livros, né? Tenho 2 livros publicados e ambos trabalham um pouco esse tema da depressão, da perda. Inclusive o Odair tem o Travessias ali em mãos. E conforme a Paulette ia falando, muitas das coisas que ela fala, que ela falou, eu conseguia encontrar e eu poderia citar a respeito dos capítulos de Travessias, falando sobre isso, justamente essa ideia de atravessar, de finitude dos ciclos. Eu encaro essa situação da depressão, principalmente, como um problema da sociedade. Talvez hoje nós tenhamos mais conhecimento sobre isso, mas eu acredito que desde sempre nós enfrentamos esses problemas, né? Essa doença. E eu, pessoalmente, tenho muita experiência com isso, pessoalmente falando, e eu encontro na escrita a minha terapia. Então, quando eu preciso falar sobre isso, talvez eu não articule muito bem, talvez eu não consiga ser claro ou conciso, ou talvez eu pareça estar simplesmente devaneando, porque eu não consigo, de maneira direta, falar o que eu penso. Para que isso aconteça, eu preciso me concentrar, e quando eu me concentro, aí eu me transformo em Iker. Então, acho que isso talvez comece a responder a pergunta que o Odair fez. Existe um limite, e eu conheço esse limite, essa fronteira entre quem eu sou de verdade e a pessoa que eu me torno quando eu faço essa terapia, quando eu escrevo. E a essa pessoa eu dou o nome de Iker, que é quem assina as obras que eu tenho publicado e as que eu pretendo publicar talvez um dia. Mas falando sobre finitude, falando sobre ciclos, eu imagino que eu percebo, né? É uma observação que eu faço. Nós, cada um de nós que estamos aqui hoje, ou, né, enquanto sociedade, cada pessoa, cada indivíduo é um universo particular e cada um tem os seus próprios fantasmas para lidar, os seus próprios medos, os seus próprios demônios, chamem como queiram. E é difícil a gente imaginar todo o processo que uma pessoa enfrenta, toda a dor que ela enfrenta, se a gente não se colocar no lugar dela. Tanto que a ideia de Travessias, que é o livro que o Oder mostrou ali, que ele exemplificou, o livro trata sobre morte de várias formas, sobre perda, sobre o luto, e muitas, né, histórias elas estão interligadas com suicídios, que para mim é um tema muito difícil de se tratar. E quando eu falo sobre isso, eu tento ser o mais coerente, o mais verossímil possível, porque eu não quero tratar este tema com superficialidade. Principalmente agora em setembro, né, que a gente celebra essa questão do Setembro Amarelo, sobre falar sobre isso, falar sobre o suicídio. Setembro é um mês de celebração da vida e, para mim, pessoalmente, eu encaro como uma missão pessoal. Eu luto contra o pensamento todo dia. E se eu puder ajudar outras pessoas a encararem isso também de alguma forma, nem que seja pelas minhas palavras, eu me sentiria muito, muito contente, muito satisfeito. E os livros que eu tenho escrito já, ambos falam sobre a depressão, sobre lidar com esses problemas, sobre tentar seguir em frente, porque não é algo que a gente deixa para trás, é algo com o qual a gente convive. A gente não se cura dessa doença da noite para o dia, a gente não deixa de ter depressão só porque alguém fala que é frescura. Então, eu acredito que talvez, principalmente nesse momento, a gente precisa levar a sério e precisa considerar que muitas pessoas que nós conhecemos estão enfrentando batalhas das quais a gente não faz a menor ideia. E muitas delas têm depressão e talvez não saibam disso, e muitas talvez saibam e não demonstram, né? Elas não deixam claro. Então, para nós, eu acredito pelo menos, e eu tomo como lição de vida, como, né, algo que eu quero fazer, independente de quem seja e de onde esteja, eu tento me colocar no lugar de todas as pessoas com quem eu tenho contato, para que elas se sintam à vontade para falar sobre dramas pessoais, sobre traumas,
para que elas possam desabafar e essa pressão, né, que a gente sente, que a gente tem na nossa mente, isso se alivia um pouco. E eu trabalho diretamente com pessoas, com atendimento a pessoas. E se eu contasse para vocês quantas vezes já se abriram para mim e contaram histórias bem pesadas, muitas vezes, eu ficaria aqui a noite toda. Porque praticamente todos os dias que eu escuto uma história, que eu escuto que uma pessoa fala sobre isso, e eu percebo que talvez falando sobre isso torne mais fácil de lidar, né? Não que seja uma cura para uma memória, né? Para uma cicatriz mental, mas eu acredito que a partir do momento que a gente esteja disposto a falar sobre isso e alguém esteja disposto a ouvir, é mais fácil lidar com essa carga, com esse fardo. E eu acho que falar sobre o problema torna o problema mais fácil de se visualizar. Não podemos fingir que ele não existe, a gente não pode menosprezar a dor do outro, o sofrimento do outro, o trauma do outro, só porque a gente não passou. A gente não pode dizer que a dor não existe só porque a gente não sente. Então, se a gente se colocasse no lugar dessa outra pessoa, de maneira empática e totalmente consciente. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício, por mais que seja difícil no começo para algumas pessoas, a gente tem que tentar se colocar no lugar de alguém que está passando por esses problemas, justamente para que a gente possa sentir um pouco, né, ou pelo menos parte daquilo que essa pessoa está sentindo e talvez assim ajudar de alguma forma. Eu digo sempre que eu tenho a oportunidade, tanto nos textos, quanto nos livros, ou quanto pessoalmente, enquanto Fernando, né, quando as pessoas vêm falar comigo, que para mim é muito importante ser como a Paulette falou, este receptáculo de alma, vamos colocar assim, justamente porque eu gostaria que, no caso de eu estar no meio de uma crise, eu gostaria muito que alguém estivesse disposto a me escutar e não julgar e não tentar me dar uma solução, talvez, falar você tem que fazer isso ou aquilo, mas o simples fato de estar ali, né, e se importar já faz muita diferença. E eu acho que é isso. Não sei se eu tenho mais algo para falar nesse momento. Eu vou fazer circular a palavra e eu gostaria que, se alguém quisesse se manifestar, abrir câmera, áudio, levanta a mãozinha, por gentileza, enquanto eu vou fazendo algumas outras provocações. Eu gostaria que o pessoal participasse mesmo, né? Pode levantar a mãozinha. Eu mostrei antes o Travessias e tem algumas partes que já estão marcadinhas aqui. E antes da gravação eu fiz um comentário que, e, na verdade, esse tema é um tema, o Leonardo, que é meu amigo, a gente já vem discutindo já há algum tempo, na verdade, Leonardo. Eu lembro exatamente onde eu estava, no momento em que estávamos, onde eu disse, ó, eu quero discutir ciclos e finitudes, né? E aí a gente ficou, na verdade, assim, né? E aí saiu agora, assim, porque a gente precisava também encontrar pessoas para que dialogassem, né? Que tivessem, enfim, né? Sintonia com o tema. E nos últimos tempos eu tenho fechado alguns ciclos da minha vida e foram ciclos, assim, momentos é, bem caros, coisas assim que são caras. E quem tem contato comigo pessoalmente sabe enfim, dos pontos finais. E, e às vezes é preciso, talvez o legal, né, de tudo isso é que às vezes a gente precisa dizer não. E nem todo não é fácil de dizer. Nem todo ponto final. Na verdade, os pontos finais eles são muito difíceis. E aí eu estava numa situação que eu amava uma coisa, mas eu precisava abrir mão naquele momento daquilo. E dizer não naquele momento para aquilo era muito doloroso, mas tinha que ser enfrentado, né? E então, de alguma forma, eu resolvi começar esse não. E, enfim, foi iniciado. Mas eu estou com Travessias aqui, né? Abraçado no Travessias.
E o Leonardo já abriu a câmera e eu acho que o Leonardo também deve fazer algum comentário, porque o Leonardo acho que tem algumas, a gente tem algumas semelhanças, e é o poder sobre o poder da literatura nas nossas vidas. Eu também, a Paulette iniciou lendo Fernando Pessoa, né? E o Fernando falou de escrita, e eu tenho alguns livros assim que, que eu já li, que eu estou lendo, alguns livros que eu comecei e não me atrevo, às vezes, a terminar, porque aquele livro é tão caro que eu quero ficar junto com ele. E o livro do Fernando, ele chegou, né? Ele me enviou e eu tenho o autógrafo, né? Ele está assinado. E para mim é como se fosse um abraço esse livro. Então, às vezes, eu preciso pegar o livro, eu abraço, às vezes eu preciso cheirar o livro. Por quê? Porque eu me sinto justamente abraçado pela literatura, né? Então, a palavra, seja ela a gente escrevendo, ou seja ela a gente lendo ou ouvindo, quem não gosta de ouvir música? Quem é que não ouve música? Quantos de nós a gente não desabafa ouvindo música, né? Tendo a trilha sonora lá, fazendo alguma coisa. Então, a arte, muitas vezes, é o nosso também, a nossa, a nossa saída. Eu acho que de tudo isso eu só queria frisar essas coisas, que às vezes os não são necessários, os pontos finais eles são necessários. As pessoas elas são necessárias, né? E é tão gostoso quando a gente sente o outro, talvez não agora, não pelo abraço, pelo toque, mas a gente sente de formas diferentes, né? É um bilhete que chega, é uma mensagem que chega no celular, olha, bom dia, você é importante para mim, que vai fazer toda a diferença. Então, o cuidado com o outro, talvez nesse momento tenha sido muito importante para todo mundo. Aí é um relato pessoal, foi e é importante para mim. Léo, você quer compartilhar alguma coisa sobre isso tudo? Enfim, né? Eu sei que você está mais quietinho, mas só se quiser também. Não, primeiro sempre falam que eu falo demais, né? Mas eu falo para me escutar. E uma coisa que eu aprendi à custa de muita terapia, né? E aí todo evento e toda atividade eu aproveito para falar e por mais estranho que pareça, eu estou tentando ouvir as minhas próprias contradições, né? E eu acho que a primeira coisa que eu queria falar sobre esse momento, eu e a Dandara estava com a câmera aberta e eu quero ouvi-la falar sobre música e sobre tudo, é que eu me sinto privilegiado por estar nesse momento com vocês, compartilhando essas experiências com Paulette. Tem certos momentos na vida que não tem preço, né? E muitos deles eu vivi no IFAL. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? E já, né, apesar de ter um ano e pouco só de FAO. E talvez essa seja uma das noites, né, onde eu me sinto mais privilegiado por estar presente em um momento e de estar ouvindo compartilhamentos tão sinceros e tão caros que me tocam. Eu acho que tocou a todos nós, né? E o Fernando falou sobre as questões deles, e é importante saber que eu falo sempre em aula, né? Todos nós somos cravados de conflitos. E todos nós podemos ter diversas formas de lidar com isso. E a arte e a literatura é uma delas, né? E talvez seja isso. E por isso que eu tenho tantas parcerias com o Odair na área da língua portuguesa. E a literatura, eu costumo dizer, né, uma arte em particular, ela produz uma grade de leitura que nos ensina a sofrer. Às vezes a gente carece de nomeação para o nosso mal-estar e a gente carece de palavras para dizer aquilo que estamos sentindo. E a arte, ela traz uma pedagogia das emoções, uma pedagogia dos afetos, que só ela, em ato, consegue fazer. Não adianta a gente fazer não sei quantas aulas, não adianta a gente fazer não sei quantas palestras, só a arte em ato consegue fazer uma pedagogia das emoções tão precisa e nos ensina uma grade de leitura sobre o que é o mundo e principalmente, né, sobre o que é o sofrimento e como manifestar esse tipo de sofrimento. O Odair também foi eu tenho uma história com a literatura, né? Eu tenho um diagnóstico de dislexia com 6 anos de idade. E graças à persistência, né,
da minha mãe, a infraestrutura familiar, eu tenho vários privilégios que me carregam, me colocam aqui, como homem branco, alguém que estudou em colégio particular, alguém que teve muitos profissionais atentos, mas enfim, a literatura ela entrou na minha vida a partir dos 7 anos, a partir da persistência e do relacionamento que eu tive com a minha mãe e a literatura, e eu costumo dizer que às vezes eu sinto que a literatura ela salvou a minha vida. Ela me ensinou muita coisa sobre mim, sobre sofrer, sobre o mundo, né? E me ensinou a falar. Tem gente que fala assim, Leonardo, mas como é que consegue ser tão claro? Como é que você consegue falar em público? É claro, muito treino em falar em público, mas também muita leitura, né? Muita literatura na veia. Eu tenho a literatura tatuada no meu braço, né? Que é uma marca e um registro da minha história. E a gente pode fazer uma investigação sobre nós de diversas maneiras. Talvez a principal delas seja as psicoterapias, as análises, né, Paulette? Talvez todo mundo, em algum momento, tenha que recorrer a essa, porque seja uma das principais ferramentas, onde a gente pode ouvir nossas contradições, e alguém pode pontuar onde nós estamos tendo as nossas repetições, mas é possível sim ter outras estratégias, né? E eu sou um defensor da literatura como como falou Antônio Cândido, né? Como um cândido das nossas emoções. E é isso. Eu queria ouvir você, Dandara. Você abriu a câmera, eu quero te ouvir. E eu quero continuar me sentindo privilegiado nessas relações que nós estamos estabelecendo aqui. Olá! Eu abri a câmera porque eu sou professora também. E eu sei que é muito bom quando a gente consegue ver os rostos. Então, assim, não cobrando de ninguém. Mas é bom de ver as pessoas, né? Já que. E também porque parece que esse contato humano é algo que nos ficou faltando no ano passado, né? No ano passado, também nesse ano, mas assim, ano passado que foi. Eu lembro que eu estava dentro da sala de aula em uma semana e na outra a gente já estava longe. Então foi uma ruptura abrupta, né? Bom, meu nome é Dandara, boa noite a todos. O que o Leonardo estava falando é algo que me é muito caro também. Eu estudo, eu leio literatura desde sempre. Eu me toquei pelo que o Leonardo disse, de que a literatura salvou a vida dele, e a literatura formou a minha vida também. Talvez o primeiro lugar em que eu tenha me sentido muito segura foi na biblioteca da escola, né? E eu sempre estive acompanhada de muitos textos, e nisso, daí, encontrar os textos do Fernando também foi uma experiência muito especial, porque eu primeiro o conheci e depois soube que ele escrevia, e daí foi uma maravilhosa surpresa de o quanto ele escrevia bem. E agora ele tem mostrado para a gente os textos de lírica que ele desenvolve, né? E assim, ainda que eu já gostasse da prosa, eu acho que na lírica ele chega a um nível de genialidade que eu vivo comparando os poemas dele com Bukowski, eu vivo comparando com o homônimo dele, do Fernando Pessoa, e não sei se vocês têm acompanhado, que ele tem postado bastante, né, os poemas agora. Fernando... Gente, que noite iluminada, né? Dandara, já anotei aí suas dicas e, nossa, que relato emocionante, corajoso, né, de Fernando. E como que você conseguiu, Fernando, fazer essa travessia sem ter um parceiro, sem enveredar por uma psicoterapia, por uma psicanálise? Esse psi, né, como disse Leonardo, ele pode... eu acredito mesmo, não achando que todo mundo tem que fazer uma terapia, mas também achando, eu acho que é muito bom você ter um interlocutor que se debruça sobre você, que não é você,
e que lhe acolhe, que lhe respeita, mas que lhe provoca também. Né? Na verdade, Ele coloca questões, interrogações, às vezes você sai com mais pergunta do que entrou, né? Fala, Fernando. da escrita era mais como se fosse um escudo para me proteger de vocês, porque eu tenho medo de psicólogo. Mas de resto, assim, é algo que toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas a respeito disso, eu sempre falo que terapia é algo que todo mundo deveria fazer. Então, não é como se eu menosprezasse o trabalho de vocês, muito pelo contrário, eu tenho tanto respeito que eu tenho medo de sentar numa cadeira e encontrar com uma pessoa que saiba mais sobre mim do que eu mesmo. Então, a forma que eu encontro de me cuidar talvez seja a escrita, porque realmente é o momento que eu consigo colocar a cabeça no lugar, eu consigo me concentrar para que eu possa, enfim, conhecer um pouco mais sobre mim, tanto o que é bom quanto o que não é. E esse é um processo de desconstrução que tem acontecido já há bastante tempo. E eu espero que continue acontecendo, porque as lições que eu aprendo com a simples observação, né, eu tento me observar de cima, de fora da caixa, né, de fora da ilha. Assim como eu observo as pessoas e tento aprender com elas, aprender com os erros delas, eu tento pegar as coisas pelas quais eu passei, e eu tento observar isso de uma maneira não pessoal, como se não tivesse acontecido comigo, para que eu realmente possa tentar me encontrar de alguma forma. E essa forma eu me encontro, né, quando eu me encontro é através da poesia, é através da literatura. Né? Não posso dizer que eu conheço muito, tanto que eu e a Dandra a gente conversa sempre a respeito disso, com relação aos livros, e ela sempre fala, você por acaso conhece fulano de tal, um autor lá super famoso? E eu falo assim, de nome, eu conheço. Agora, nunca li nada disso. Mas eu tenho um apreço muito grande pela literatura, porque é uma forma que você tem de eternizar na história um pensamento, uma memória. E tudo que eu faço hoje é tentando, talvez em alguns anos, que alguém me conheça de alguma forma, que, sei lá, talvez eu já nem esteja aqui, mas alguém lendo meu livro, né, lendo os meus poemas, possa falar, eu acho que eu consigo entender o que ele estava querendo dizer. Então, é a minha fuga é a minha fuga de um psicólogo, mas não porque eu acho que não porque eu acho que o trabalho de vocês é irrelevante, muito pelo contrário, eu acho que talvez seja uma das coisas que a gente mais precisa hoje em dia, principalmente com pandemia e tudo, e eu queria muito ter a coragem, que eu ainda não tive, de buscar esse apoio, mas talvez por enquanto eu ainda consiga andar sozinho. Um dia talvez, se eu sentir que eu devo, eu vou com certeza procurar. Pode falar, Léo. Dandara levantou a mão. Depois da Dandara. Sim. Pode. É que, na verdade, eu ia falar sobre essa questão, e daí eu ia citar mais um autor. É que não é culpa do Fernando não conhecer meus autores, é que eu falo de autor e autor e autor. O Sartre fala em um livro que se chama Que é a Literatura? É um livro que eu gosto muito, ele é muito interessante sobre essa questão da elaboração social da escrita e da importância social da literatura. Nesse livro, em que... Bom, em um momento, ele fala sobre como a literatura nos dá uma consciência infeliz. Ela te obriga a ter consciência de coisas que você talvez não gostaria e que você não escolheu. Então, por isso é infeliz. Porque você não escolheu aquilo. Então, no momento em que você lê sobre um personagem, você é obrigado a se colocar no lugar daquele personagem. E a literatura nos toca, uma coisa que vários já citaram, e eu acho bem interessante, é uma das coisas que eu amo a respeito da literatura, é que ela é a arte feita com palavras. E desde Freud a gente sabe sobre a cura pela palavra, né? Que elaborar através de palavras o que a gente precisa tem um efeito terapêutico diferente do que outros tipos de elaboração estética. Então,
essa consciência infeliz que nos é dada, no momento em que você é obrigado a se colocar no lugar de outro, e daí esse outro, Todorov é um autor, desculpa, que fala a respeito de como, quanto mais longe da sua realidade está esse personagem, melhor ainda é essa experiência de empatia, porque você vai ser obrigado a expandir a sua consciência muito mais do que tinha. E daí o próprio Sartre fala algo bem interessante, que é: a partir do momento em que você sabe algo, você não pode voltar a um estado anterior de não saber. Então, a partir daquele momento, você tem que lidar com as escolhas, né, Sartre, escolhas, do que fazer com aquilo. Mas você não pode voltar a um estado anterior de não saber. E isso é o que... Por isso talvez seja tão interessante o quanto a gente lê. O quanto mais ler e ler sobre também coisas que são negativas. Até um momento existia uma ideia de que literatura precisava ser como um manual de bons valores. Então, como um manual de boas maneiras. Então, que literatura tinha que ser sobre temas elevados, tinha que ser sobre coisas importantes, e também sobre o belo, né? E daí vem a estética do grotesco, mostrando que literatura não tem que ser assim. O próprio Antônio Cândido fala a respeito disso, que a literatura ensina como a própria vida. Então, ler é como adquirir experiências próprias, porque eu nunca vou poder ser um homem sozinho, divorciado e sofrendo por ter perdido a esposa, né? Eu não posso viver isso, mas eu posso viver essa experiência, eu posso entender, eu posso aprender a ter empatia com isso quando eu leio o livro, que já que um mostrou a capinha, também vou me exibir. Também tenho autógrafo, né? Então, um dos livros importantes que eu tenho aqui. Mas é isso, a gente consegue ter esse tipo de experiência a partir do que nós vemos do outro. A literatura nos toca dessa maneira porque ela é exatamente através de palavras. E a cura pela palavra é uma verdade. Isso que a Paulette começou falando é muito real. Falar ajuda. Falar, elaborar em palavras ajuda muito. Então, por isso, né, isso do confessar é algo que existe até nos ritos religiosos. Você falar sobre os erros, né, sobre as dificuldades, sobre o que nos é pesado, porque ninguém precisa de ajuda com a felicidade. A felicidade é tranquila, né? A gente precisa de ajuda com o que é difícil. E talvez por isso temas pesados e difíceis sejam ainda mais importantes de serem elaborados, né? E, bom, era basicamente isso. Quantas coisas, né? Eu queria aproveitar e falar do Fernando, né? E dizer que eu trabalho em aula, apesar de ser da ordem do impossível, né? Trabalho o quê? Há uma alteridade que nos habita, né? Há um universo que nos habita, que é da ordem do incontrolável. Uma vez eu fiz uma live com uma escritora, Renata Belmonte, e ela falou, né, que os personagens vivem nela, e não é ela que vive nos personagens. A partir de questões que estão nela, mas o mundo, há um universo, como é que ela usou a palavra? Há um mundo e um universo que me habita, né? E é interessante que a gente pode tentar acessar esses universos de diversas maneiras. E a literatura, com certeza, a escrita, né, é uma delas. Uma boa dica, aliás, e é isso que eu queria chegar, de fazer um processo em casa, talvez terapêutico, até um diário.
né? E ter um diário onde, inclusive, eu possa escrever, inventar personagens, mundos, universos, que talvez a tecnologia hoje nos deixa mais fazer, né? A gente não tem mais o tempo da espera para ficar criando e imaginando. Tudo agora a espera é feita pelo TikTok de 15 segundos. A gente vai no banheiro vendo TikTok, vai na fila vendo TikTok, no TikTok, e a importância desse tempo da espera para que a gente produza mundos e lugares que não somos nós, mas está em nós. Então, difícil. Bom, mas é muito bom ouvir vocês. Eu queria fazer uma provocação, na verdade, a Dandara ou Dandara? É Dandara, é uma proparoxítona não acentuada. Muito bem. Acho que nós compartilhamos da mesma formação. Eu também sou professor da área de letras. Bom, eu vou fazer uma provocação para você, vou fazer uma provocação para o Fernando, e vou fazer uma provocação para a Paulette, e ao vivo e gravado, porque aí não tem como as pessoas fugirem. O Léo, não vou fazer a provocação porque você já está provocado, desde o dia que eu te vi pela primeira vez no IFAO, a gente se conheceu, né? E foi a empatia. A gente tem no dia 22 de setembro a abertura o início da primavera. E no início da primavera a gente vai promover um vamos dizer assim, um evento, né, na plataforma Meet também, como se fosse talvez um sarau literário, os moldes de um sarau literário, e o tema desse sarau, desse encontro entre arte e literatura, é a arte também salva. E vocês estão convidados já, no dia 22, a não assistir, mas a trazer para nós uma apresentação. O Léo já está convocado. E aí eu sei que os quatro, nós cinco, e talvez muitos dos alunos aqui, já tenham se sentido salvos pela literatura. Quando eu falei lá, música, todo mundo escuta música, que é talvez uma forma cultural talvez mais consumida é a música. Mas existem outras formas culturais que também são altamente consumidas e que nos tocam e que nos salvam. Aí a pergunta é para todos vocês: o que salva vocês? O que tem salvado vocês nesse momento pandêmico? Qual é a forma de arte que tem salvado vocês? Paulette, vamos fazer a rodada assim? Paulette, Fernando, Dandara, Léo. Posso só fazer uma brincadeira antes? Pode. A apresentação pode ser um vídeo de TikTok? Só 15 segundos de apresentação. Cada um, aí já muda. Olha, eu sou muito apaixonada por cinema. Cinema, documentário, isso realmente faz a minha cabeça. Claro que o livro é uma experiência, assim. Então, é interessante quando o cinema disseram, quando a televisão surgiu, que o cinema não ia mais existir, ou quando, sei lá, sempre tem essa negócio, depois da internet ninguém vai mais ler livros. Então, os livros estão aí, os filmes estão aí, e todos têm o seu lugar e sua importância. Na pandemia, eu tenho visto muito filme, e isso realmente me deixa abastecida a alma. Passo. Sou eu agora? Porque eu não sei. Tá bom. Na verdade, eu acho que a arte como um todo,
né, tem me salvado. Não que eu tenha contato com muita arte, ou não tanto quanto eu gostaria, mas eu percebo que em tempos pandêmicos, o que mantém a minha cabeça, a minha mente sã, é o contato com histórias, de modo geral. Desde o cinema, como a Paulette mencionou, até a literatura, passando por qualquer coisa que tenha a ver com arte. Não consigo dizer. Para mim, pessoalmente, é mais a parte da escrita, da composição de uma rima, talvez, encontrar uma forma de expressar uma ideia da maneira mais sucinta possível, ou contar uma história que seja tão verossímil quanto possível para que todo mundo consiga absorver isso. E eu acho que é muito, muito válido mencionar que talvez para mim, talvez eu não seja capaz de esculpir algo maravilhoso, mas eu gosto de descrever algo que foi esculpido por outra pessoa, e é o que eu tento fazer quando eu escrevo, seja numa poesia, seja numa história. Eu tento transmitir o que aquilo representa, não a forma em si, não as cores ou a textura, mas o que aquilo representa, a mensagem que aquilo quer passar. Então, quando eu tenho esse contato com a arte, eu estou me salvando. Quando eu produzo arte, eu estou me estendendo a mão. Então, acho que, assim como o contato que a gente tem com a arte dos outros, a nossa própria arte tende a nos salvar. Dandara? Eu posso começar lendo só o início de um poema. É da Maya Angelou, não sei se vocês conhecem. Então, eu tenho, porque foi uma das autoras que eu trabalho, então eu tenho esse em inglês. Eu gostaria de ler para vocês e daí depois eu traduzo, pode ser? Para começar o que eu queria dizer. Então, depois vem a tradução, tá? Alone. Lying, thinking, last night, how to find my soul a home, where water's not thirsty and bread loaf is not stone. I came up with one thing, and I don't believe I'm wrong, that nobody can make it out here alone. Alone. All alone, nobody. But nobody can make it out here alone. E daí ele continua. Esse é um dos meus poemas favoritos dela. Ele fala assim: deitada pensando noite passada como encontrar um lar para minha alma, onde a água não seja sedenta, quer dizer, onde a água mate a sede e onde o pão não seja de pedra. Eu inventei uma coisa e eu não acho que eu esteja errada, que mas ninguém pode ser feliz ou pode dar certo sozinho. E daí é a essência do poema, que sozinho a gente não faz nada. Então, talvez a literatura o que nos ajude é nessas conexões. Então, como eu disse, talvez o meu primeiro lugar que eu tenha tido muito, muito carinho tenha sido a biblioteca da escola, porque era onde eu tinha contato com essa literatura. Eu tinha esse contato com essas possibilidades de relações humanas. Então, é isso. Além dos poemas, então, respondendo objetivamente, depois de ter feito toda uma introdução à sua pergunta, o que tem me salvado, talvez na pandemia ou na vida, tenha sido conseguir encontrar essas conexões e valorizar essas conexões. Tanto com esses pedacinhos de essência humana, que são os poemas, que é o que toca a minha alma de maneira inexplicável, tanto com encontrar pessoas com quem eu possa ter essas conexões. E é isso. Léo? Querendo falar uma coisa que está me deixando meio agoniada. Pode. Parece que a gente está discutindo, assim, conversando entre nós, como se a gente estivesse numa mesa de bar, e eu não estou... eu estou vendo os alunos falando aqui no chat, né? E eu estou sentindo vontade de ouvir, de dialogar com eles, porque acho que a gente está, né, no nosso próprio umbigo,
E eu estou vendo assim cada fala aqui, né? Assim, como se a gente não tivesse abrindo essa conversa, né? Eu queria falar mais com vocês, meninos e meninas, mulheres, homens, alunos. Meninos, alguém aí vai abrir o áudio, a câmera? Pode falar sem abrir também, se quiser, né, Aldair? Fiquem à vontade. Mas, assim, eu já vi gente aqui dizendo que estava com vontade de chorar, gente que estava lendo. Eu só não vi ninguém dizendo que estava dormindo. Se alguém dormiu, também não falou, né? Mas, assim, o que vocês estão achando, gente, desse papo? Vamos trocar ideia. Porque a gente mexeu em muito sentimento, né? Depois a gente ficou assim num papo sobre as artes, que são o que dá sabor à vida, né? Mas se a gente não se escuta nesse momento, né, sobre o que a gente tem de mais importante para dizer, como o Fernando, né? Fernando derramou a alma. E aí acho que muita emoção surgiu, né? Nos discentes que vieram aqui, eu vi. Então, eu não quero ser só alguém que só vai falar. Eu falei tanto em ouvir os outros, né? E aí eu estou querendo ouvir também. É que às vezes, se me permite, às vezes é uma questão de se expressar da maneira como consegue, né? Então, talvez o ligar a câmera seja pedir muito. Então, a gente poderia talvez ler as mensagens. O que vocês acham? Ler as mensagens e falar a respeito disso, né? Porque às vezes quando a gente pede para a pessoa falar, ela não quer esse espaço de estar assim no foco, né? De certa forma. Estou procurando alguma aqui. Clara perguntou sobre livros de autoajuda. O Odair disse para ela falar com o Leonardo. Léo quer falar alguma coisa sobre livro de autoajuda? Você falou sobre Clarice Lispector, né? Pois é, né? Os livros de autoajuda nem sempre eles são produtivos. Talvez a boa literatura, né? E a Clarice em particular talvez seja muito hábil em falar em sentimentos e emoções e de sujeito, de crises existenciais. Talvez a boa literatura ela faça uma autoajuda muito melhor do que os livros de autoajuda. Né? Então, esses 10 passos de sucesso, 10 passos para fazer tal coisa, quem deixou no meu queijo, não indicaria, não. Mas qualquer um livro da Clarice eu indico, para se pensar assim mesmo. Também acho que às vezes a autoajuda fica muito na superfície, né? No raso, né? Isso, era o que eu ia contribuir, essa questão da profundidade. Né? A literatura toca de uma maneira mais profunda, enquanto que o livro de autoajuda, em geral, acaba sendo algo mais raso. Né? Samila falou aqui que um abraço melhora qualquer coisa, às vezes mais do que palavras. Aí teve um retorno de José Cícero, Natália, Elvis, todo mundo concordando com Samila. Que legal, Samila. Você falou uma verdade que a pandemia roubou da gente essa coisa da gente se aproximar dos outros sem medo, né? Vamos ter que refazer esse caminho de volta, né, Léo? O Vitor disse que quando alguém está mal, digo que ela vai se sentir bem de me contar o que está acontecendo. Sem julgar, apenas ouvir a pessoa, acredito que ajuda muito. Exatamente, você resumiu o que eu tentei falar, viu, Vitor? É isso aí mesmo. Fabrícia quer falar? Diga aí, Fabrícia. Não, vou fazer aqui um relato sobre como... No caso, eu sou da área de exatas, né? Sou professora aqui do campus de Santana. E falar assim, como não diretamente a literatura me ajudou, mas como os números me ajudaram.
porque quando eu estava finalizando o ensino médio, terceiro ano, eu tive um processo de perda muito grande, né? Eu perdi a minha mãe. E quando eu fui, isso estava metade do ano, né, e tudo, e eu sempre gostei muito da área de exatas. E aí, por meio de um professor de física, que é a minha área de formação, eu gostava muito das aulas, eu gostava muito dele, e aí eu me encontrei em um momento de muita fragilidade, de muita sensibilidade, muito nova, no início de uma vida acadêmica, assim, que eu, de fato, não sabia muito para onde andar, mas eu comecei a fazer física, fiz a minha graduação em física. E essa transição, essa finitude, né, que a gente está falando hoje aqui, essa finalização de um ciclo que eu tive que forçadamente aprender a lidar, foi muito importante quando eu ingressei na física. Porque lá eu, de fato, me encontrei, claro, a gente tem aquela dúvida, será que eu faço? Será que é isso mesmo? 17 anos, né? Tá a cabecinha da gente cheia de dúvidas. E aí foi um momento em que, de fato, eu me encontrei naquela área. E aí eu mergulhei muito, totalmente na área de física. E aí, com isso, eu fui aprendendo a lidar com aquela questão da finitude, daquele ciclo que encerrou, que eu não estava preparada, na verdade, eu não tinha muita noção de como que eu ia atravessar aquilo, eu só fui. Eu às vezes, penso assim, que a perda, o luto, quando você é mais jovem, né, quando você tem nessa fase que a sua mente, a sua cabeça ainda está muito, muito, muito frágil, muito sensível para lidar com questões assim tão sérias, às vezes passa como sendo um pouco mais, não tranquilo, mas assim, não é algo tão duro de se viver quando você já é mais velho. Quando você já tem uma certa idade, você já entende o peso que é perder uma pessoa tão próxima, e eu, que era filha única, nós éramos muito unidas, e esse corte total, assim, do cordão umbilical, foi muito pesado. Então, a física, lidar com isso, foi um meio, uma válvula de escape, assim, total, onde eu consegui lidar com aquela perda, e com aquela nova oportunidade. Eu comecei a viver um ciclo, que eu, na verdade, não tinha em mente que aquilo era o início de um ciclo para mim, e eu finalizei esse ciclo um pouco meio que um pouco de imaturidade, porque justamente eu não vivi o luto. E eu, muitos anos depois, como foi assim, tudo muito rápido, e eu já entrei na física e tudo, eu não soube viver esse luto. Alguns anos depois, a conta chegou. E quando eu já tinha 20 e poucos anos, estava finalizando o curso de física, eu perdi o meu pai. Então, como eu não tinha vivido aquele luto, que tem que ser vivido, infelizmente e felizmente, ele deve ser vivido. Porque quando a gente protela isso, eu vivi tudo de uma vez só. Que foi quando houve a perda do meu pai, e eu disse, mas esse ciclo não já tinha se encerrado, eu nem terminei de viver ele, eu já vou iniciar um novo ciclo. E aí, quando novamente eu dei uma protelada nele e disse, como eu não lembro se foi o Fernando que comentou aquela questão, ou foi a Paulette no início da fala dela, sobre, nem fala isso que eu não quero nem ouvir.
tá? Quando você vai desabafar para alguém e aí a pessoa fala, nossa, nem imaginei isso porque é difícil até de pensar, imagina estar vivendo. Então eu pensava, eu não quero nem pensar nessas perdas que foram tão grandes, tão intensas e nessa finitude que foi se encerrando, justamente por essa dor de viver aquele momento. Aí eu comecei a fazer um mestrado, comecei a fazer um doutorado. Quando eu finalizei todo aquele doutorado, já tinha passado por vários inícios e finais de ciclos, foi que eu me deparei, de fato, com uma perda que tinha acontecido há muitos anos antes, há 10 anos antes, e que eu fui obrigada a viver aquilo em um momento em que eu já não tinha mais para onde recorrer, porque os cálculos, as contas foram o meu refúgio, e aí, finalizando tudo isso, eu já não tinha mais para onde recorrer justamente àquela finalização de todo um ciclo. Então, quando a gente fala de finalizar um ciclo, isso é muito importante. Isso deve ser vivido e sentido com a maior profundidade possível, como a Dandara estava falando, com toda a profundidade que deve ser vivido aquele momento, aquelas palavras, aquele sentimento. E aí falar isso hoje em dia é um pouco mais tranquilo para mim, porque eu já consegui mais assim absorver essas ideias. E hoje, falar e dizer, isso deve ser vivido. Não deve ser dito, nossa, eu não quero nem pensar quando os meus pais falecerem. Não, é um ciclo. É algo que vai ser passado por algumas pessoas. Então, tudo isso é para dizer que, como a literatura ajudou vocês, os cálculos me ajudaram, né? Os números me ajudaram a viver justamente esses vários momentos, esses vários inícios e altos e baixos todos esses ciclos. E é isso, gente. Era só um desabafo que eu queria falar. Como a gente já está assim, mais ou menos há 1 hora aqui, e aí eu gostaria também que vocês colocassem, todos vocês, quem tiver claro, o seu Instagram ali, para quem não se conhece, né, ter o contato do outro, para acompanhar, conversar, e que essa nossa conversa não acabe aqui, e que talvez em outro momento queira conversar, né, com a Fabrícia, com o Fernando, com o Paulette, Dandara, com o Adair, com Raoni, Vitor, Rayane, e assim sucessivamente, que a gente tenha essa liberdade de também dialogar com o outro. Que a gente possa colocar os seus Instagrams ali. E aí, para a gente fazer o fechamento, eu gostaria de passar a palavra novamente para a Paulette, para o Fernando, para fazer as amarrações e, enfim, né, sintam-se à vontade para... Eu acho que um momento como esse, ele é muito produtivo quando a gente fica com a vontade de quero mais, né? Então, eu vi o José Cícero Santana da Silva aqui dizendo que está sendo muito importante. E são conversas para se ter sempre, não apenas em um mês. Ele resumiu o que eu estava falando sobre Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né? Então, o Dia do Índio, o Dia do não sei o quê, Dia da Consciência Negra, são como se fossem alertas, né? São anúncios de alguma coisa que é importante, mas a gente não pode restringir aquele momento, aquele assunto àquele momento, né? Foi isso que eu falei no início e estou retomando agora. Então, que bom, né? Que estão surgindo outras ideias, outros convites e vamos seguindo, né? Vejo pessoas muito interessantes aqui, Fabrícia, nossa, que relato bonito, né? Sobre luto, como você fechou brilhantemente, né?
um processo que você viveu, acho que, como você falou, foi sozinha, né? Você deixou de viver um, depois viveu os dois ao mesmo tempo. Então, tantas experiências ricas, né? O Odair fechando ciclos, o Leonardo hoje meio quieto, né? Deixando a gente falar, mas Dândara cheia de ideias e criatividade. Então, eu realmente saio com uma sensação de felicidade de hoje. Gente, eu vi uma das falas de um aluno ou aluna, não lembro bem quem foi, mas assim, que nem sempre a gente está bem, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que não. Então, teve alguns dias assim nessa pandemia que eu acordei e eu fiquei com vontade de ficar na cama, de não tirar o pijama, de ficar na cama, de não sair, porque não estava achando graça em sair da cama. E nesse dia eu me respeitei e fiquei na cama. Mas graças aos meus orixás, sei lá o quê, meus mentores espirituais, foram poucos dias. Então, vocês não se aperreiem, não, que tem dia que é bom, tem dia que é ruim, viu? Mas hoje eu acho que foi um dia bom. Ouvir vocês me fez ter uma noite muito feliz. Então, falei. Dândara, pode... Eu queria só fazer um comentário que o último texto que o Fernando postou a respeito disso, é o primeiro do Setembro Amarelo, fala exatamente disso que a Paulette acabou de dizer, de uma forma absolutamente poética e incrível e brilhante, e eu acho que todo mundo deveria segui-lo no Instagram. Só isso. Boa noite. Fernando, quais são as suas considerações? Quer fazer as considerações finais? Quer fazer... Faço. Eu ia escrever que eu também acho que todo mundo tinha que seguir lá, mas isso, né, vou falar pessoalmente, então eu vou falar ao vivo. A Paulette estava comentando justamente isso, e o texto que a Dândara citou, ele inicia justamente assim: tá tudo bem, não tá tudo bem o tempo todo. E a gente tem que se acostumar com esses dias ruins, porque eles também passam. Eles não são eternos. E apesar de parecerem mais longos, né, eles passam. Assim como os dias bons também, infelizmente, passam. A gente não pode esperar que tudo esteja bem e que as coisas tenham só um lado. A gente tem que aprender a conviver com os problemas, né? Muitas vezes a gente tem como resolvê-los, e a gente acaba se desesperando, talvez, por tentar resolvê-los de maneira mais rápida, e nem sempre é possível. Então, como a Fabrícia comentou a respeito do luto, a gente tem que passar por esse processo. Só não vai passar pelo processo do luto quem morrer primeiro. Infelizmente, é um fato. Todos que estamos aqui temos duas opções: ou perderemos pessoas que nós gostamos, ou as pessoas vão nos perder. Então, a vida, a finitude da vida tem disso. Nós estamos aqui compartilhando uma jornada. Existem pessoas ao nosso lado, e muitas delas não chegarão conosco ao fim dessa jornada, e muitos de nós não chegaremos ao fim da jornada. A gente tem que entender que talvez o sentido, né, não seja chegar lá, mas sim fazer do caminho o menos pedregoso possível, né? Se a gente puder se ajudar, se puder andar de mão dada, por que não? Então, talvez a minha consideração final a respeito de tudo isso que a gente começou falando sobre o Setembro Amarelo e tudo mais, é que nós enfrentamos batalhas diárias e a gente nunca vai poder imaginar qual é a batalha do outro. Só que se a gente souber, se a gente entender que eles estão passando por isso também, a gente pode se ajudar. Talvez não de maneira, né, não a ponto de resolver o problema do outro, mas de tornar o fardo dele mais leve, já seria muito, muito interessante. Então, mais uma vez,
Talvez eu não tenha dito isso no início, mas eu fiquei muito feliz com o convite, Odair, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Eu sempre tenho muito medo de ser raso e não transmitir tudo aquilo que eu gostaria de transmitir. Só que é interessante, a experiência é muito válida, é muito enriquecedora. E hoje eu saio eu saio maior do que eu entrei, porque eu aprendi muito, eu escutei muito. E isso é muito válido. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham uma ótima noite. E eu espero vê-los novamente em breve. Muito feliz, Paulette, muito feliz, Fernando, muito feliz a cada um de vocês. E o Leonardo comentou que esse momento é um momento especial. E a gente tem tido momentos muito especiais e eu desejo do fundo do coração que nós tenhamos momentos especiais como esses compartilhados. E é muito agradável estar com vocês. E falar de temas difíceis, mas com pessoas agradáveis, não é, Dandara? A gente pode discutir diferentes coisas, mas é muito bom ter pessoas agradáveis. E foi muito bom compartilhar esse espaço com vocês. Para finalizar, eu vou deixar o link aqui no chat de uma música para vocês. E eu gostaria de fazer um pedido especial. Que vocês, antes de dormir, fechassem os olhos, colocassem essa música, guardem o link lá, ou agora, ou em algum momento, e fechassem os olhos e sentissem o meu abraço. Eu ando numa fase muito sensível, eu vou tentar me controlar para não chorar. Ontem eu disse para uma pessoa, disse assim, não quero que você em nenhum momento se sinta desamparado e abandonado. E acho que essa palavra que eu deixo para vocês, que vocês de forma nenhuma se sintam desamparados, abandonados, porque se estamos aqui é porque nós compartilhamos muitas coisas comuns. E nós temos uns aos outros. E que bom que a gente se conheceu. Quem não se conheceu, né? Se conheceu. E a gente se encontra na próxima roda de conversa. Segunda-feira que vem a gente tem às 20 horas. É o mesmo link, mas eu vou divulgar depois para todos também. Os participantes, os convidados, e tá todo mundo sempre, né? O IFA é uma casa pública, de portas abertas sempre para todos. Sim, e eu vou dar o enter aqui para deixar a música para vocês. Um grande beijo, boa noite, fiquem bem. Obrigado, Paulette, obrigado, Fernando. E eu espero revê-los logo, logo.